Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje celebramos o Dia Nacional da Poesia, data escolhida em homenagem ao nascimento de Carlos Drummond de Andrade, um dos grandes mestres da palavra e do olhar poético sobre o mundo. E para celebrar este dia tão especial, recebemos duas poetas tubaronenses que transformam sentimentos em versos, Eduarda Barreiros e Noemi Balbino. Eduarda Barreiros está lançando seu segundo livro de poesia e no final Todos Viramos Saudade, publicado pela Vitelli Publisher, uma coletânea de poemas que exploram o amor, a solidão, a intensidade da juventude e a delicadeza do reencontro consigo mesma. Em seus versos, Eduarda fala sobre a coragem de sentir, o peso e a leveza da saudade e a beleza dos ciclos da vida. E Noemi Balbino, escritora e publicitária, nasceu em São Paulo, mas foi em Santa Catarina que encontrou o seu lugar no mundo e na escrita. Ela é autora de O Amarelo que Levei na Mala, uma narrativa poética sobre memória, raízes e pertencimento. Noemi mistura lirismo e história para falar do valor das lembranças, das flores que caem e voltam a florescer e da força transformadora da arte e da cultura. Duas vozes, duas gerações e uma mesma paixão, a poesia. E para começar a primeira a conversar comigo é a queridíssima Eduarda Barreiros. Ai, Duda, né? Vamos? Sim, Pode ser, certeza. Duda? Eu não consigo, eu tenho que treinar para Sim. chamar de Eduarda. Ai, Duda, seja muito bem-vinda novamente ao Bate-Papo Literário. É sempre um prazer muito grande É um prazer estar te aqui receber. Também. Que a gente está junto também na Vitelli Publisher. Agora né? sim. Ai, coisa maravilhosa. Já é o segundo livro pela Vitelli Publisher, né? Não, é a primeira vez que eu tenho contato com esse eles. Esse é o primeiro da Vitelli. Achei que o outro também fosse. O meu primeiro livro foi com a editora Viseu. Ah, é verdade. Sim. Aí você acabou mudando para a Vitelli sim. pelas referências, né? Que você teve do trabalho deles. Muito bem. Eu queria saber, em primeiro lugar, qual é o papel que a poesia desempenha, desenvolve, enfim, na sua vida? A poesia desempenha um papel muito importante na minha vida. E eu acho que o papel que ela sempre desempenhou é o papel de âncora, de apoio. Sempre que eu precisei expressar um sentimento mais profundo, algo que realmente me tocou, me fez sentir muito intensamente, eu procurei expressar pela poesia. E foi o gênero que mais se encaixou comigo, mas eu acredito que qualquer forma de escrita é uma forma terapêutica, é uma forma que ajuda o ser humano a se sentir melhor. A poesia é muito sentimento, né? Então... Eu acho que dos gêneros é o que mais a gente expressa a nossa alma. Sim, né? Sim. A gente externaliza a nossa quando alma, alguém né? abre meu livro, é como se estivesse desnudando minha alma, assim. Exato, te conhecendo profundamente. Sim, com certeza. E esse livro, ele não fala só sobre mim, né? Eu não falo só sobre as minhas emoções. As emoções... eu exploro muito as emoções humanas. Então, o eu lírico, o eu lírico não sou eu, entendeu? É o eu lírico, né? Sim, então... sim. Qualquer pessoa pode se identificar com o que eu escrevo. Exatamente. Ô, Duda, a gente se conheceu uma vez que eu fui na escola técnica. Tu estudavas lá, faz alguns anos, e você já era super interessada em literatura, veio conversar comigo. Desde quando você escreve? Eu escrevo desde os 14 anos, que foi quando, pela minha paixão pela literatura, eu sempre gostei de ler. Sempre fui a menina que ia nas bibliotecas e via... gostava de viajar nas páginas, sabe?
Eu acho que a literatura é muito isso. Você meio que se desliga do mundo, ai, né? uma E delícia. entra em outro. E a minha mãe, sabendo disso, me inscreveu num curso de redação. Eu, na 8ª série, junto com vestibulandos e tal, eu tava lá porque eu gostava de escrever e eu queria aperfeiçoar isso. E no meio da escrita racional, assim, eu acabei trazendo ela para o lado pessoal e escrevendo mais. E eu acho que daí que eu entrei em contato realmente com a poesia e nunca mais vi minha vida sem ela. Sim, né? A gente não consegue mais. Eu achei o título do seu livro maravilhoso. E no final, todos viramos saudade. Que você traz ali as profundezas do ser, né? Conta pra gente como é que surgiu esse título. Eu pensei em vários títulos Ai, de mas eu achei começo. tão lindo esse. E no final, todos viramos saudade. Isso é tão verdadeiro. Sim. E lendo e relendo o livro, eu notei uma característica em específico que foi que eu mantive as datas que eu escrevi em cada poema. Eu não tirei. E eu acho que quando eu botei esse título e no final todos viramos saudade, foi justamente para despertar no leitor essa ideia de que nenhuma emoção nenhuma emoção é permanente, Sim. Toda emoção é passageira, a gente passa por ciclos, passa por fases, passa por emoções diferentes e isso é mostrado no livro. E eu não falo só sobre saudade, eu falo sobre diversas emoções humanas, sobre começar algo, de repente tudo muda, de repente eu tenho que desfazer algo, de repente eu tô amando, de repente eu tô lidando com o luto, de repente eu tô E às vezes você tá fazendo tudo isso no mesmo tempo, né? Sim, e no final todos viramos saudade, porque a gente tem que acolher todas essas emoções, independente de qual seja, porque o final é sempre o mesmo, para todo mundo. E a tristeza é tão essencial quanto a felicidade. A gente tem que se permitir Ela sentir. faz parte da vida. Exatamente. Sentir todos os sentimentos, né? Sim. Porque a vida tem que ter um sentido, tem que ser intensa de alguma forma. Duda, a palavra saudade, ela só existe no português, Sim. né? Tu sabes disso? Não sabia, mas eu pensei, inclusive, nossa, e se esse livro fosse traduzido pro inglês? Eu fiquei tentando traduzir essa parte saudade e eu não conseguia. Em inglês é I miss you, né? Sentir falta, né? Então, a palavra saudade é uma palavra que é única e existe só no português. E em seus poemas, você está falando esse negócio de dor, de delicadeza, nos seus poemas você traz isso, né? Esse equilíbrio aí entre dor, delicadeza. A escrita, para você, pelo que você vem me falando, ela é um processo de cura também? Com certeza, né? A escrita, para mim, sempre foi um processo de cura, sempre foi algo terapêutico. E o meu objetivo de escrever não é somente me acolher e me curar, mas curar outras pessoas também. Eu quero que outras pessoas se sintam acolhidas, às vezes não encontram palavras para o que estão sentindo e lendo meu livro se veem nessas palavras, sabe? Certamente, se identifiquem. Meu amor, a gente vai fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, Noemi estará aqui e depois vocês duas estarão juntas no terceiro bloco, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Até daqui a pouco. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário nesta edição especial em homenagem ao Dia Nacional da Poesia, conversando com as poetas Eduarda Barreiros e Noemi Balbino. Mas neste último bloco eu quero juntar essas duas vozes que representam tempos e tons diferentes da poesia. E antes, nós vamos conferir a dica de leitura da Vitelli Publisher, a nossa parceira do Bate-Papo Literário, no nosso tradicional quadro Book in View. Vejam só.
Olá, tudo bem? Os poemas traduzem os sentimentos humanos. E no Book Envio de hoje vamos apresentar uma obra cheia de emoções. O livro E no Final Todos Viramos Saudade, da jovem poeta Eduarda Barreiros. A obra foi escrita como um diário, onde a autora compartilhou alegrias, amores, saudades e também tristezas e algumas reviravoltas. O livro traz ilustrações da artista plástica Indra Rosa, com imagens que dialogam de forma sensível e poética com o texto. Ficou curioso? Então prepare-se para experimentar uma leitura autêntica e emocionante. E é isso mesmo, gente. A dica, é o livro da Duda. E no final, todos viramos Saudade, que vai ser lançado esse ano ainda, né, Duda? Sim. Se Deus quiser. Muito bem. E estamos aqui também com a Noemi, que lançou recentemente o Amarelo, que levei na mala, uma prosa poética lindíssima, falando sobre pertencimento, né, sobre cultura e sobre amarelo. Ai, gurias, vamos falar um pouquinho de poesia, então? Eu vou começar perguntando quem são os autores que inspiram vocês na hora de escrever. Pode falar, Noemi. Essa pergunta sempre me pega, porque são tantas referências, né? Mas vou citar uma que está muito vívida na minha mente atualmente, que é a Conceição Evaristo. A Escrevivência. Escrevivência. Ela tem mexido com alguma coisa aqui dentro. E atualmente eu escrevi um artigo no mestrado sobre ela, associando com o Benjamin Walter, então tá muito fresco para mim. Então, e falando de experiência, raízes, é ela, né? Maravilhosa. Duda, tens alguém de referência, assim, que te inspira Sempre na hora de... Clarice Lispector. Parece que tens uma carinha de Clarice. Sim, mais introvertida. Porque a Clarice, ela era introvertida, assim, para dar entrevista, assim, às vezes ela era quietinha. Tu lembras? Que bom, que bom. E no talento também. Meninas, eu queria saber qual é o lugar da poesia hoje nesse mundo que a gente vive tão acelerado? Acho que é um lugar de necessidade, né? Porque esse aceleramento, essa ansiedade que a gente está tendo para viver, ela está nos desconectando do que é essencial, né? Do sensível, do olhar, fazer as coisas com tempo. E eu acho que a poesia remete a isso. Ela nos traz um romantismo para as coisas, né? Do apreciar a natureza, do olhar, do fazer a pausa, do ver a sensibilidade da palavra, da sonoridade das palavras. Então, acho que é imprescindível, assim, a poesia atualmente. Muito bem. E você, Duda? Eu concordo com a Noemi de que a poesia é muito necessária hoje em dia, porque eu acredito que o poeta tem em geral, tem um olhar muito sensível para o mundo e das pequenas coisas, sabe? A gente falta muito na gente, a gente falta. Ai, meu Deus, me perdi. Pode ficar tranquila. A gente precisa olhar para as pequenas coisas da vida, porque é isso que importa no final das contas, sabe? A gente fica sempre almejando o melhor, o maior, né? O sucesso e tal, e de repente o que mais era importante não era tudo aquilo, sabe? Você deixou passar. Deixa eu passar, É verdade. E a poesia tem essa questão da reflexão mesmo, né? De você da contemplação, de você parar um pouquinho para contemplar. Isso está tão difícil hoje em dia, né? A gente está toda a vida assim, e eu me incluo nessa, né? No celular, né? Você parar um pouquinho para contemplar a natureza, para contemplar o outro, para olhar um pouquinho o outro, né? Isso é tão importante. Gente, vocês acreditam que o poeta também tem, eu acho que essa pergunta é super importante, tem uma função social? Eu acredito que sim.
tem uma frase de Freud que fala que não existe nada que o poeta não tenha escrito primeiro. Então, todos os assuntos que a gente tem, o poeta, em sua inteligência, em sua sensibilidade, ele escreveu primeiro. Olha, não conhecia. Então, essa sensibilidade do poeta em levar a literatura e o texto de uma forma mais sensível, com a rima, com a sonoridade, de uma maneira, às vezes... De escolher as palavras, né, para escrever. Exato. Escolher, né? O poder de escolher, da escolha. Então, eu acho que é um papel de levar a literatura também de uma maneira mais leve, principalmente para jovens, né? Que estão agora começando, caminhando no mundo da literatura. Então, acho que é um papel super importante. E aí, tu, Duda, o que tu sentes, assim, você percebe essa função social acredito poesia? Eu acredito que a maior função do poeta é tocar o outro. Porque eu acredito que o poeta não é só o autor que escreve poesia, mas poesia está em tudo, se a gente parar para olhar. Tá na dança, tá na arte, tá na música. E quanto mais eu escrevo poesia, mais eu tenho esse olhar aguçado. Isso é muito legal, sabe? E eu acho que essa é a minha função, e a função que está faltando no mundo hoje em dia é olhar para o outro, tocar o outro, acolher o outro. E essa é a função do poeta, da poesia em geral. Por meio da poesia, muito bem. Para a gente encerrar, eu vou dar os seus livros e eu gostaria que vocês pegassem um trechinho do livro, um poema, para a gente finalizar com a poesia de vocês. Fiquem bem à vontade. Pode começar, Duda, se você quiser. Tu já tem um separado aí? Eu já tenho. Então tá, então fala pra gente. Você perguntou do porquê do título e no final Todos Irão Me Saudade. Tem um poema em específico que explica. E o que resta para cada um de nós é aproveitar cada segundo como se fosse o último, porque nossa vida é uma só, e em tudo existe um começo, um meio e um fim. Pessoas vêm e vão, ciclos passam, coisas nascem e morrem. Deixamos amor, felicidades, tristezas, memórias, marcamos aqueles que conviveram conosco, construímos e deixamos um legado, e no final todos irão me saudade. Ai, que lindo! Eu amei! Lindo, Duda. Vamos lá, Noemi, agora é sua vez. É um trecho de uma história. Tá. Então, vou ler aqui. Era como um farol em noite escura, e mesmo ao olhar para a lua, aquela luz me atingia. Não entendia por que me forçava a minimizá-la. Fechava as janelas e pelas frestas me passava. Mesmo trancado no quarto ato dos pensamentos mais obscuros, aquela luz mudou tudo, trazendo de outro mundo a força para chegar ao chafariz. No dia em que fui feliz, aquele brilho me levou para outro país, em lembrança. Gente, totalmente poética essa prosa, é lindo. Obrigada, meninas. Obrigada e parabéns pela jornada de vocês aí na escrita, na poesia. É um orgulho para nós aqui de Tubarão tê-las como nossas poetas, mulheres maravilhosas que por tanto tempo ficaram invisibilizadas, né? E agora temos aqui duas maravilhosas. Muito obrigada. Muito obrigada também. E eu conversei hoje com as poetas tubaronenses Noemi Balbino e Eduarda Barreiros. E estamos chegando ao final do programa, mas antes a gente quer fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer a gráfica editora Copiarte, palavras que ganham vida e impressões que duram gerações, ao Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima. Quero agradecer também à Academia Toia, que há 45 anos cuida do movimento e da saúde, e à Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas no canal Bate-Papo Literário com Renata Dalbó no YouTube. Muito obrigada pela companhia de vocês e que a poesia continue nos lembrando que entre saudades e amarelos sempre há beleza no que permanece. Até o próximo Bate-Papo Literário.